Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O meu nome é Scott Webb e é um prazer me juntar a vocês. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua vida e trazer a palavra. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal agora mesmo enquanto assiste a esse vídeo. Por favor, inscreva-se aí. E também interaja conosco, deixe o seu comentário, nos diga como podemos interagir com você, o que você pensa. Nunca se esqueça, esse canal é um meio de acesso de vocês para nós, estamos aqui para isso. Hoje eu tenho um assunto para tratar com você, é apenas uma pepita, não vai demorar muito, mas eu te garanto que é muito poderoso e verdadeiro. Muita gente acha que o Evangelho serve apenas para salvar as pessoas, para levar pessoas para o Senhor, mas isso é só uma parte. Você ganha pessoas para o Senhor, obviamente, e o novo nascimento deve ocorrer. Jesus disse que a não ser que alguém nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Você tem sim que nascer de novo, tem que receber a natureza de Deus no seu espírito, tem que passar por essa experiência onde as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Mas isso é só o princípio. Se tudo já estivesse feito no novo nascimento, então não haveria absolutamente nenhum outro motivo para alguém ficar aqui, uma vez que nasceu de novo. Mas não, o que Deus faz é, no novo nascimento, Ele te traz para os negócios da família. E fazer parte do negócio da família não é simplesmente ser herdeiro, é saber como operar no negócio da família. É aprender como operar e fluir com os dons do Espírito, as manifestações de Deus, como andar em sua autoridade. Isso é esse evangelho, essa palavra da fé que nós pregamos. E é muito importante que o mundo ouça isto e que o corpo de Cristo esteja enraizado e fundamentado. Agora eu quero ler para você no livro de Hebreus e trazer essa pepita para você, essa verdade que é muito importante e também tão profunda. Ele diz em Hebreus 1, versículo 1, Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez os mundos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Agora veja, isso que está sendo dito aqui é tão cheio de poder e revelação. Deus falou ao seu povo, e Deus falou ao mundo. Em anos passados, eu estou falando através dos séculos, pela boca de profetas, pela boca dos seus mestres, Ele nos deu a palavra escrita de Deus, nos deu a lei. Ele deu através de Moisés no Monte Sinai, depois de haver libertado o povo de Deus da escravidão egípcia. Sabe, e de novo, isso aqui é para te mostrar a grandiosidade e majestade de Deus. Deus não apenas deu a eles os 10 mandamentos e a lei e as palavras, Ele na verdade deu a eles o alfabeto e a linguagem, se podemos dizer assim, para registrar isso. Porque antes disso, e você pode pesquisar sobre isso, vá na internet e procure, o hebraico é considerada a linguagem completa, escrita mais antiga. É claro que havia comunicação antes disso, você encontra imagens, pinturas e coisas assim, as pessoas se expressavam, mas a primeira linguagem escrita foi o hebraico. E Deus, na verdade, deu a linguagem para que Ele pudesse dar a verdade. Para mim, isso é extraordinariamente maravilhoso. Isso me surpreende de verdade quando eu leio a respeito. Como Deus não apenas deu as palavras para que lembrassem, mas também deu a linguagem para poder dar as palavras para lembrarem. Isso é fascinante para mim. Glória a Deus. Então Deus, depois disso, por milhares de anos, sabe, a lei, a palavra escrita, era Deus falando conosco. Ele usou os profetas para se comunicar conosco, nos disse as coisas que viriam. E há 2000 anos veio Jesus. Oh, glória! Quando Jesus veio, tudo então mudou. A Bíblia diz que Jesus é o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa. Agora, o que isso significa, a imagem expressa da sua pessoa? O que é uma imagem? Bem, você tira uma foto, é uma imagem. Você pega uma impressão numa moeda, isso é uma imagem. Não é, entenda, não é uma revelação completa, mas é uma imagem que uma pessoa pode olhar para aquilo e dizer, é assim que se parece.
Veja, mesmo o que vimos em Jesus em seu ministério natural e terreno, o que os discípulos viram em Jesus em seu ministério natural e terreno, é apenas uma expressão de Deus. Não é Deus na totalidade. Não é Deus se revelando de tal forma que não existe mais. É apenas um vislumbre. Assim como uma foto te mostra como alguém se parece, uma imagem mostra como alguém se parece. Mas daí a conhecer a pessoa, você precisa muito mais que a imagem? Bem, veja, Jesus era a imagem de Deus, ele nos mostrou como Deus se parecia, mas há muito mais. Oh, meu Deus, tem muito mais coisa. Tendo recebido Jesus e tendo a oportunidade de conhecer o Pai, tendo a oportunidade de trabalhar com o Espírito. Oh, meu Deus, imagine, se você olha para Jesus pendurado na cruz ou em alguma outra imagem, aquilo apenas, de novo, aquilo só te dá um vislumbre, mas quando você o conhece, agora então você se torna parte disso. E agora então você pode ser preenchido com toda a plenitude da divindade corporalmente. Certo, e aí quando vamos para a parte final deste capítulo de Hebreus, ele diz no verso 13, lembre, deixa eu só voltar um pouco, lembre do que ele diz de novo no verso 3, que quando ele fez a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, tendo sido tanto melhor do que os anjos. Assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Agora vamos para o final do capítulo. Ele diz, verso 13, mesmo capítulo, mas a qual dos anjos disse ele alguma vez, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Veja, ele não disse, e esse é o ponto que eu quero trazer, ele não disse isso aos anjos. Ele disse, verso 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que serão herdeiros da salvação? Então ele nos diz que os anjos, com os quais interagimos o tempo todo, que são mensageiros de Deus e que são portadores da verdade, do poder e da luz de Deus, sabe, que fazem o trabalho pesado, muitas vezes, não foi a eles que ele disse, assentem-se à minha destra até que eu ponha seus inimigos por estrado dos pés. A quem ele disse isso? Ele disse isso ao filho, agora ouça. O que é isso, verso 13? Isso não é algo que veio depois que Jesus apareceu, é uma passagem do Antigo Testamento. Está lá no Salmo 110, verso 1. Deixa eu ler para você. Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta tu à minha destra até que eu faça teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, no Salmo 110, versículo 1, ele foi escrito por Davi. Note o que Deus disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Ok, então lemos assim, o Pai disse ao Filho, assenta tu à minha destra até que eu faça dos teus inimigos estrado dos teus pés. Então note, ele disse, eu vou fazer dos seus inimigos estrado dos seus pés. Glória a Deus. Então isso é citado, e agora temos a coisa mais animadora. Esta é a escritura do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. Salmo 110, verso 1. Assenta-te à minha destra, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Nenhuma outra passagem do Antigo Testamento é trazida para o Novo Testamento com tanta frequência como esta. Pedro disse isso em sua mensagem inicial, no dia de Pentecostes, quando 3.000 homens vieram ao Senhor e as pessoas perceberam o que eles tinham feito, crucificando o Filho de Deus. Pedro disse, assenta-te à minha destra até que eu faça dos teus inimigos estrado dos pés. Paulo disse isso aqui no livro de Hebreus. Vez após vez isso é repetido na palavra de Deus no Novo Testamento, mais do que qualquer outra escritura. Isso porque Deus quer que tenhamos uma verdade por certo. Nós que estamos em Cristo fomos levantados e assentados juntamente nos lugares celestiais à destra do Pai. E ele diz, assente-se aí até que eu faça dos teus inimigos estrado dos seus pés. Deus quer fazer dos nossos inimigos estrado dos pés. Nosso trabalho é nos assentarmos naquele lugar. Eu já disse isso tantas vezes, há um assento que é reservado para o crente. É reservado para todo crente. Não é um assento diferente. Não é necessário que alguns sentem atrás enquanto outros sentam na frente. Não é necessário que alguns sentem no mezanino bem longe enquanto outros sentam perto aqui embaixo, não. Existe um assento. É o assento que Jesus ocupa, e por Jesus ser o cabeça e nós o corpo, esse é o mesmo assento que está reservado para nós. Você tem um assento reservado no céu. Agora ouça. Muita gente cita o que Jesus disse em João capítulo 14,
sobre como, sabe, ele foi nos preparar lugar na casa do meu pai, há muitas moradas. E a gente olha para isso e pensa, um dia eu vou para lá. Ouça, há um assento que foi reservado para você e para mim, onde deveríamos estar sentados agora. Não quando chegarmos ao céu. É claro, quando chegarmos ao céu, não haverá nenhum inimigo, não... Mas naquele momento, lá no céu, Deus não precisa fazer isso acontecer. Já está feito, é agora que Deus quer que você tome seu assento e deixe Ele fazer dos seus inimigos estrado dos pés. Agora, como é que fazemos isso? Muito simples, de novo voltamos à palavra da fé. Nós nos colocamos de acordo com a palavra e começamos a fazer exigências sobre os inimigos de Deus. Sabe, temos passado por uma estação de intensa oração sobre coisas. Recentemente oramos pelas eleições que passaram, oramos para que Deus ponha a pessoa certa, um representante dele no cargo, para que políticas certas sejam adotadas, e isso é bom. A oração é boa, necessária e, é claro, de jeito nenhum minimizamos o valor da oração, mas existe um momento de fazer demandas. Não pedir ao Senhor que faça algo, mas nos sentarmos em nosso assento de autoridade e começar a declarar. Glória a Deus. Entende? Jesus disse que ele viu Satanás como um raio cair do céu. E então, logo após isso, eu estou citando o capítulo 10 de Lucas, logo após isso ele se virou e disse, eu dei a vocês autoridade sobre serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada lhes causará mal algum. Glória a Deus. Autoridade sobre serpentes, escorpiões, Satanás, demônios, doenças, enfermidades, as obras das trevas, foi conferida a nós. E eu te digo, há um tempo para nós orarmos onde não saímos por aí falando um monte de coisas sem saber do que estamos falando. Há um tempo para aprender, estudar para se mostrar aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Você tem sim que estudar para poder entender quem você é, o que você tem e o que pode fazer. Mas aí chega um momento em que você mesmo tem que tomar a atitude de se levantar e declarar a si mesmo que está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus e dizer ao diabo o que ele tem que fazer. Uma das coisas que Deus disse a Josué, quando a gente vê lá no livro de Josué, quando ele estava se preparando para assumir a liderança daquela nação, da nação de Israel, Deus disse a ele, como eu fui com Moisés, agora serei contigo. E ele disse, todo lugar em que pisar a sola do seu pé, este eu te dei. Agora pense nisso, todo lugar que o seu pé pisa, todo lugar por onde seus pés passam, eu dei a você. Em outras palavras, você avança e passa por cima dos inimigos. Você entra naquela terra que deseja possuir. E quando encontrar um obstáculo, não pare de andar, continue andando. Ele disse, tudo que você tem que fazer é pôr seu pé lá, e eu, oh glória a Deus, eu farei os seus inimigos fugirem, eu enviarei terror e expulsarei os habitantes da terra, eu me mostrarei forte. Você põe o seu pé lá, e eu já te dei. Agora, nesse caso, existe uma aplicação física disso, onde você literalmente põe os seus pés físicos em lugares, e eles fizeram isso, andaram naquela terra prometida, mas há também uma aplicação espiritual. E isso se aplica a mim e a você, não necessariamente andamos por uma pastagem, mas nós somos o corpo de Cristo e os pés estão no corpo. E Deus quer que o corpo de Cristo ponha o seu pé nos lugares que Deus preparou para nós. Ele quer que ponhamos o nosso pé no pescoço do diabo para fazermos coisas pararem. Eu me lembro, sabe, muita gente vai se relacionar com isso. Quando crescemos, sabe, a nossa mãe diz para entrarmos ou para apanharmos nossos brinquedos, se arrumar para a cama, parar de assistir TV, e você não quer fazer isso, você enrola, fica por ali, mas muitas vezes, sabe, aquela mãe chega num ponto em que ela bate o pé no chão e ela diz, eu disse, levante e se arrume para ir para a cama. Bem, quando ela bate o pé, o que isso quer dizer? Quer dizer, eu cansei de brincadeira. Deus quer que o povo dele aprenda a bater o pé. E aqui bater o pé tem a ver com declarar sobre suas circunstâncias. Agora note o que Jesus diz aqui em João 14. Em verdade lhes digo, no verso 12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores do que estas fará, porque eu vou para o meu Pai. Ele não disse, me peçam e eu farei as obras.
Ele disse: vocês fazem as obras, que eu faço isso porque eu vou para o Pai. E ele disse no verso 13: tudo que pedirem em meu nome, isso eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu vou fazer. Agora veja, isso não é oração. Muita gente olha para isso e vê a palavra pedir e pensa: bem, isso significa que nós pedimos e ele faz? Não, não. Essa palavra pedir, literalmente no grego, é demandar. Agora, ele menciona sim a oração, e ele fala sobre isso em João capítulo 16, onde ele disse, verso 23, ele diz: naquele dia vocês não me pedirão nada. Em verdade, eu lhes digo, tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, ele dará a vocês. Até agora não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a sua alegria seja completa. Então aqui ele nos diz, no capítulo 16, verso 23, ele fala sobre oração, mas no capítulo 14, versículo 13, ele está falando de demandar. São coisas diferentes, há um momento para orar e há uma hora para demandar. Podemos dizer assim, tem um momento em que você fala para Deus, que você conversa com Deus, e tem uma hora em que você fala por Deus. Tem uma hora em que você pede a Deus por coisas e tem uma hora em que você age como corpo de Cristo e demanda em nome do Senhor que coisas sejam feitas. Mas você não está demandando dele, você está demandando das pessoas e das coisas que estabelecem controle, sabe, e que colocam bloqueios, obstáculos para as coisas que eu e você precisamos ver acontecer, que o mundo precisa ver acontecer, que Jesus quer ver acontecer neste mundo. Foi por isso que ele disse: as obras que eu faço vocês farão e outras ainda maiores farão. Agora, se você quer ver isso acontecer, comece a fazer demandas àquelas coisas que Deus criou. Comece a exigir que o dinheiro flua na sua vida. Eu estou dizendo, sabe, é tão simples, você simplesmente diz, e diz sem nenhuma bobagem, e diz autossuficiente para Satanás ouvir e não ficar se perguntando se é isso que você quer mesmo. Bata o seu pé e diga: Satanás, tire as suas mãos do meu dinheiro, tire as suas mãos da minha família, tire as suas mãos do meu emprego, tire as suas mãos da minha igreja, tire as suas mãos do que quer que você esteja sujando ou confundindo. E então você diz: em nome de Jesus, espíritos ministradores vão até lá e tragam. Deus nos deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. Isso significa tudo no mundo natural, exceto outros homens. Deus não fez o homem com as suas mãos, Deus soprou em Adão o fôlego de vida. O espírito do homem vem do espírito de Deus, mas Deus fez nossos corpos, Deus fez o planeta, Deus fez o universo físico, e Deus fez tudo no planeta, incluindo nossos corpos, com os materiais com os quais o planeta é feito e também com os quais o universo foi criado. Toda a matéria foi criada no bojo da criação. No Big Bang, quando Deus falou haja luz, e tudo se formou como resultado disso, e toda a matéria, todo o ouro, toda a riqueza do planeta foi criada pelas mãos de Deus. E ele nos deu domínio sobre isso. Por isso que Davi disse: o que é o homem para que dele te lembres? Você o criou por um tempo um pouco menor que os anjos, literalmente, no hebraico um pouco menor que Deus, e deu a ele domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Então use esse domínio. Comece a declarar: em nome de Jesus, ouro venha para mim. Em nome de Jesus, dinheiro venha para mim. Em nome de Jesus, prata venha para mim. Eu reivindico pedras preciosas. Ei, se você precisa de algo, veja, é feito do mesmo material que Deus usou para criar tudo com suas próprias mãos. Demande isso. Precisa de um carro novo, eu chamo o meu carro novo. Você precisa de um barco, diga: eu chamo a existência o barco. Se precisa de um avião, eu chamo a existência o avião. Glória a Deus. Precisa de roupas novas, eu chamo a existência roupas novas em nome de Jesus. É simples assim. Aí dizem: você diz uma vez e acontece. Eu não disse para dizer uma vez, eu disse para fazer uma demanda. Você tem que ser persistente e tem que ser insistente. Não pode ser guiado pelo que vê, tem que pôr seu pé. E não pense nem por um momento que o inimigo não irá resistir a você, mas é aí que você resiste de volta. E Jesus disse: se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Por que ele nos deu domínio sobre isso? Bem, nosso tempo agora acabou, eu queria ter mais tempo, mas depois a gente retoma esse assunto. Foi um prazer estar com você. Agora, eu quero fazer algo, eu quero ilustrar isso que eu ensinei, mas eu quero fazer isso em seu favor, e você pega isso. Quando eu terminar, você se conecta comigo depois que eu terminar.
Em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre a doença e a enfermidade em seu corpo. Satanás não pode te ter. A morte não pode te ter. Não se preocupe com o que o médico disse do seu coração. Seu coração está bem. Continue confiando no Senhor. Glória a Deus. Nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma doença de nenhum tipo pode te derrubar. Glória a Deus. Seu sistema imunológico é forte, está operando da forma que Deus o criou para ser. E além disso, a glória de Deus está dentro de você e ela afasta toda doença e enfermidade. Então eu repreendo o câncer da sua vida, repreendo o espírito de medo sobre a sua vida. Não se preocupe com o que acontece. Jesus está vindo, Ele vai resolver e vai limpar isso. E glória a Deus, você vai olhar para trás e dizer: por que foi que eu perdi tempo me preocupando com toda essa bobagem que eu estou vendo ao meu redor? Isso tudo é só vento? Ah, mas há um vento, o vento do Espírito. O vento do Pentecostes é muito maior e muito mais poderoso do que qualquer vento natural ou qualquer vento sobrenatural que venha de qualquer lugar, especialmente o que Satanás fizer ou o que estiver acontecendo no mundo ao nosso redor. Não é nada comparado à grandiosidade do poder de Deus. Então eu repreendo isso, eu repreendo a falta na sua vida. Eu tomo autoridade sobre isso e eu exijo em seu nome que o dinheiro flua para você e você tenha semente para semear e comida para comer e consiga cuidar da sua família e desfrutar da vida como Deus quer que você faça. Em nome de Jesus, seja próspero e seja abençoado. Eu fico sério com essas coisas, mas eu te digo, eu me divirto demais. Deus é tão bom e a vida foi feita para ser desfrutada. Bem, mais uma vez, foi bom estar com você. Lembre-se, eu estou esperando o seu comentário, esperando a sua inscrição aqui no canal. É importante que você participe, junte-se a nós. E lembre-se, semana que vem teremos mais um vídeo, mais um ensino sobre algum assunto. E você pode espalhar essa verdade para os seus amigos. Você pode mandar o link dessa mensagem aqui que você está ouvindo agora para alguém. O que importa é que isso é bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Então não esqueça de compartilhar. Então temos um acordo, você se inscreve no nosso canal, é importante para crescermos aqui. Segundo, você comenta, você nos manda seu ponto de oração. E por fim, você compartilha esse link para abençoar outras pessoas também. Vamos lá, fique engajado conosco, participe desse ministério que tem o objetivo de te ajudar, de te dar suporte. Somos sempre mais fortes quando trabalhamos juntos, glória a Deus. Nós te amamos, apreciamos você, obrigado pela sua audiência aqui. Tenha uma semana abençoada e nunca se esqueça, há poder na palavra de Deus.